Gênesis capítulo 45. José revela a sua identidade. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta que o homem diante deles era José, e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José. Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gados, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que têm. José acrescentou: vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupo aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. O faraó convida José para morar no Egito. Versículo 16. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu: diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens, conforme o faraó havia ordenado. Ele lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de pratas. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois, José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai, Jacó, na terra de Canaã. José
ainda está vivo, disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo o que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Jacó, então, exclamou: deve ser verdade. Meu filho José está vivo. Preciso ir e vê-lo antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. José e sua família se mudam para o Egito. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei da sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens que o faraó lhes haviam providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó, que foram ao Egito. Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Filhos de Rubens, os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananita. Os filhos de Levi foram Gerso, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zerá, embora e Onã tivesse morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jaleel. Os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã Arã, além de sua filha Diná, por meio de Lia, esses foram os filhos de Lia e Jacó, nascido em Padã Arã, além de sua filha Diná. Por meio dela, de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens como mulheres. Os filhos de Gade foram Zefon, Rage, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer foram Imná, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Será. Os filhos de Berias foram Eber e Maquiel. Esses foram os filhos de Zilpa, serva da Lia por Labão. Serva da Lia, dada por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascidos no Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. O filho de Dan foi Uzim. Os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão, seu pai.
Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas e seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos que nasceram no Egito, totalizando 70 membros da família de Jacó no Egito. A família de Jacó chega a Gósen, versículo 28. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pedir-lhe informação sobre o caminho para Gósen. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai, Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: agora estou pronto para morrer, pois vi o rosto novamente, o seu rosto, e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a minha família, família de meu pai, chegaram da terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Diz também: quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, digam o seguinte: durante toda a vida, nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando lhe disserem isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gósen, pois os egípcios desprezam os pastores. Gênesis capítulo 47. José abençoa, ou melhor, Jacó abençoa o faraó. José foi ver o faraó e lhe disse: meus pais e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens, e agora estão na região de Gósen. José levou consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para nosso rebanho em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso pedimos sua permissão para morar na região de Gósen. Então o faraó disse a José: agora que seu pai e seus irmãos estão com você, escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Dê-lhes a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gósen. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar dos meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o Senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e a seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramesses, e os acomodou ali, conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimentos para seu pai e seus irmãos, em quantidades proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo crianças pequenas. Versículo 13. A administração de José durante a fome. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos que havia, e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou
todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro de Faraó. Quando acabou o dinheiro de todo o povo do Egito e Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante de seus olhos. José respondeu: visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, e eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu alimento para mais um ano, em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade, nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhes pertence. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servo do Faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Assim, José comprou toda a terra do Egito para o Faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser de propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito a outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do Faraó uma porção regular de alimentos, por isso não precisavam vender suas terras. Então José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e suas terras para o Faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do Faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao Faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertencem ao Faraó, apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao Faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gósen, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e a sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, José viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora da morte de Jacó, chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com os meus antepassados. José prometeu: farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama.